Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Está próximo, está chegando o dia em que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como aquele centurião ali diante do Calvário, na crucificação de Jesus, quando Jesus dá o seu último brado, ele reconhece e faz uma declaração mais linda de toda a terra, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eita glória! Querido, o cerco está apertando. Você tem visto aí as notícias? Olha, você que não está vindo na escola dominical, você está perdendo. Claro que você pode depois acessar lá, porque o Flávio edita e vai lá para o YouTube, não é isso, Flávio? Mas você podia vir. O que você fica fazendo em casa de 6 às 7? Seria tão bom se você estivesse aqui, né? Com certeza Deus ia falar tremendamente com você. Amém, gente? Que bom que você está aqui. Deus continue abençoando a sua vida. Sei que você já foi abençoado pelos louvores. Espero que seja abençoado agora também na entrega da palavra do Senhor, recebê-la, preparar o seu coração para recebê-la. Você que está em casa, sejam bem-vindos. Que você também possa parar agora os seus afazeres para ouvir o recado do Senhor para a sua vida. Amém? E o endereço é esse aí. Solta para nós, Maurício. Livro de Josué. Josué capítulo 9. Amém? Já chegou lá? Posso ler? Muito bem, Josué capítulo 9, vamos começar no verso 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Moisés, contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó, o que Josué fizera com Jericó e com Ai, ou Aí, não sei como você preferir, ousaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho velho e roto e remendado, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestido velho sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra muito distante, fazei pois agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse Josué, quem sois vós? E de onde vindes? Eles lhe responderam, teu servo vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto já ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dos reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, e Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizei-lhe, nós somos vosso servo, fazei pois agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas,
para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento? Estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los agora já rotos, e estes novos nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Fala assim, misericórdia. E Josué fez com eles um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, quantos dias, irmão? 3 dias depois de fazer o concerto com ele, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram à sua cidade ao 3º dia, e a sua cidade eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos lhe tocar. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhe dizendo: por que nos enganaste dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vocês no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servo, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, o seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça assim. Assim, pois, lhe fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Nosso assunto nessa noite é esse. Fala para mim. Isso, agora foi só um ensaio, bem bonito. Bem, a história é o seguinte, você ouviu aí. Deus havia prometido ao povo de Israel a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. E Deus os tira do Egito com destino a essa terra. Moisés passa 40 anos liderando aquele povo, chega a um ponto em que Deus então resolve chamar Moisés, tirar Moisés da trajetória e convida Josué para liderar o povo a entrar na terra prometida. E Josué então começa essa jornada, e eles atravessam o Jordão e aí começa. Primeira coisa que eles fizeram foi destruir Jericó, a maior cidade. Depois uma pequena que houve lá, né, uma situação em que Deus deu um castigozinho no povo, mas Ai ou Aí também foi destruída. E agora Josué começa a caminhar em direção à tomada de toda a terra, porque Deus disse: olha, vocês vão ter que lutar, pelejar, expulsar aqueles povos de lá, acabar com aqueles povos, porque a terra é de vocês. E aí então começa a conquista da terra. Os gibeonitas, sabendo disso, disseram: olha, já já vai chegar a nossa vez. Armaram um plano. Nós vamos arrumar um jeito de Josué fazer um pacto conosco de que não irá nos destruir, não irão nos matar. E eles então bolaram um plano, colocaram uma roupa velha, colocaram uns odres eram aqueles vasilhames feitos de couro de animais para colocar vinho, bem velho, calçaram o sapato, a sandália toda furada,
pegaram um pão velho, bolorento, e vieram até Josué. E disseram: olha, faz um concerto conosco. Josué disse: como que eu vou fazer concerto se nós não conhecemos, sabemos que é vocês? Vocês não são daqui mesmo não? Não. Só para você ter uma ideia, olha de onde a gente veio, olha como é que está a nossa roupa. Saímos com ela novinha. Olha como é que está o nosso calçado, gastou tudo, de tanto que nós caminhamos. Olha esse pão aqui, saiu quentinho da fornalha. Já chegou esse ponto. Josué então acreditou na conversa deles e fez um pacto com eles de que não os destruiria. 3 dias depois descobre que era vizinho deles, morava lá no meio deles. E aí não podiam mais fazer nada. Querido, você lembra que eu preguei há dias atrás que uma aliança não se rompe, não se desfaz? Isso vai trazer uma consequência, depois outra hora eu falo sobre isso, tremenda. 300 anos depois esse negócio ainda vai estar em pé e vai trazer dificuldade para Davi. Mas eu falo com vocês sobre isso outra hora. E aí Josué disse: bom, agora não tem jeito, nós não vamos poder fazer nada com eles, vão ter que ficar. Mas, como castigo, vocês vão ser rachadores de lenha e vocês vão ser tiradores de água para a casa de Deus e para nossas casas. Então, tomando como base o texto, vamos então ao nosso assunto: superando os obstáculos. Querido, para que a gente consiga alcançar algo na vida, para que nós possamos alcançar sucesso, seja em qualquer área da nossa vida, seja ela material, espiritual, física, moral, nós temos que vencer certos obstáculos. E você sabe, tanto eu, que obstáculos surgem todo dia, toda hora. Tem dia que parece que eles vêm um atrás do outro. Mal você supera um obstáculo, mal você resolve um problema, tem outro esperando. E às vezes você passa o dia inteiro resolvendo o problema. E aí quando você chega em casa, você fala assim: agora eu vou tomar um banho, vou dar uma relaxada. Você que pensa, tem mais uns 30 para você resolver. Por isso, querido, que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor. Por isso nós temos que estar sempre implorando a graça bendita, a graça divina de Deus, para que nos ajude, nos abençoe e nos faça sábio, para que nós possamos resolver os problemas, para que nós possamos superar os obstáculos, uma vez que nós não podemos fugir deles. O texto, logo no início aí, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando ele diz assim, que esse verso 1 diz assim lá que os que estavam lá, os heteus, os amoreus, os cananeus, os perizeus, os jebuseus, verso 2, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué. Querido, presta atenção. Uma turma que não se combinava, era tudo inimigo, não se dava de jeito nenhum, de repente se ajuntam para lutar, para enfrentar Josué. Você já teve essa experiência? Pessoas que não se dão de jeito nenhum, que não se combinam, mas quando é para prejudicar você, eles se ajuntam. A vizinhança não se dão. É um de mal com o outro, um metendo pau no outro, mas quando é para prejudicar você, se ajunta. Lá no seu trabalho, é um metendo pau no outro, um querendo passar por cima do outro, mas quando é para prejudicar você, eles se unem. Lá na escola, a mesma coisa. É um querendo ser maior que o outro, mas na hora que é para prejudicar você, eles se juntam. Você já teve essa experiência? Querido, diante dessas situações, o texto traz para nós alguns alertas que nós devemos estar atentos. E o primeiro deles é esse. Fala para mim, Maurício, põe aí. Fala para mim, qual é? Cuidado com os enganadores. Os gibeonitas
pensaram numa maneira de enganar Josué, e aí fizeram todo aquele fingimento que morava longe, que os sapatos deles tinham furado, desgastado por causa da distância, a roupa, o pão seco e bolorento, toda essa história que eu acabei de narrar e que o texto também falou. Querido, nós temos que tomar cuidado com os enganadores, com aqueles que falam coisas que não é verdade. Às vezes a pessoa chega dizendo, olha, eu sou de tal lugar, de tal igreja, ovelha do pastor fulano. Querido, de vez em quando aparece um desses aí. Pastor Joel, tá aí, Pastor Joel, tem alguém querendo falar com o senhor? Ô, Pastor Joel, como é que vai? Tá bom, então? Tá bom, meu irmão? Sim, pois não. Ó, eu sou de tal lugar, lá não sei de onde, lá e tal, do pastor tal, e pá, enfim, vai encurtar a conversa. Você começa a alongar a conversa, no final, tem enganação. Ou é dinheiro para passagem, ou é dinheiro para comprar remédio, para enterrar o pai ou a mãe. Querido, uma vez eu estava em Vila Velha, e o cara contou uma história para mim tão bonita que eu acabei entrando nela. Ele chegou com a receita de remédio na mão, sangrando assim, machucado, e disse, pode me dar uma ajuda? Eu falei, pois não. Aí eu saltei lá na rodoviária, de manhã cedo lá, ainda estava meio escuro, vim lá de São Mateus, e fui atravessar ali, na Ilha do Príncipe, não tinha um negócio de uma florestazinha ali, um negócio? Os caras me bateram, me machucaram, tomaram meus documentos, tudo, agora não tem nem como voltar para casa, alguém me levou no médico, passou essa receita, mas não tem dinheiro, e eu fiquei, sinceramente o cara me convenceu, e eu comprei remédio para ele, dei dinheiro para ele comprar a passagem, para voltar, porque ele disse, eu tenho que ir embora, posso ficar aqui sem documento, machucado, Querido, naquela semana, mesmo no final de semana, estou eu passando pela pracinha de Vila Velha, está ele lá com uma turminha lá, eu falei, vem cá, você não foi embora para São Mateus não? Você está aqui fazendo o quê? São Mateus? Você nem lembra da história mais, né? Aí larguei para lá também, não fiz nada. Mas querido, isso aí acontece demais. Outra vez eu estava trabalhando no escritório, né? Lá em Vitória, logo quando eu cheguei para aqui, passou um senhor lá para enterrar a esposa, pedindo dinheiro para ajudar a enterrar a esposa. Eu acho que ele esqueceu um mês depois, não sei o que, passou de novo, eu digo, morreu de novo? Ressuscitou e morreu de novo? Você teve aqui mês passado pedindo dinheiro para enterrar a mulher, rapaz? Querido, nós temos que tomar cuidado com os enganadores. Quando eu era pastor em Guaranhuns, uma vez, chegou alguém lá na casa da irmã, da falecida irmã Brandinha, saudosa, querida irmã Brandinha, e disse, olha, pergunta, isso é muito fácil, né? Você chega lá e pergunta, quem é que mora naquela casa lá? E alguém logo fala, é fulano. Aí já vai com o nome, né, para poder trazer uma certa intimidade. Ô, da Brandinha, não. O pastor Joel, é fácil saber, quem é o pastor dessa igreja? Todo mundo fala, pastor Joel. Pastor Joel passou aqui para arrumar um dinheiro para mim aí, por causa disso, tá bom. Ela foi lá dentro, peraí. Conheço o meu pastor não ia fazer um negócio desse não. O Espírito Santo de Deus tocou no coração dela. Ligou para a minha casa, eu não estava, e irmã Ângela atendeu. Mãe, tem um senhor aqui que pastor... minha irmã, meu marido não está, pastor não está aqui, mas com 100% de certeza é golpe. O pastor jamais faria isso sem falar para a irmã. Primeiro eu ia ligar, irmã, né? Tem uma pessoa aí, pode dar ajuda, depois eu reponho a irmã e coisa e tal. Querido, isso está cheio. O mundo está cheio de enganadores, comerciantes que adulteram produtos. Querido, de alimento a remédio, eles falsificam e adulteram tudo. Prestadores de serviço que chegam e combinam uma coisa com você e te engana e não faz nada daquilo que foi acordado. Pregadores que prometem coisas dizendo que Deus falou quando Deus não falou coisa nenhuma, enganação pura. Está curado, pode fazer o exame, está curado. Aí você vai lá, faz o exame, viu que não curou, e vem falar com ele, você não teve fé. Gente, cuidado com esse tipo de gente aí que anda dizendo coisa que Deus disse e que Deus não disse. E aí quando fala uma coisa que não acontece, ele tem duas saídas,
Primeiro, ou você não teve fé, ou não foi da vontade de Deus. Ou seja, ele sai ileso, não tem culpa nenhuma. Cuidado, gente, com esses enganadores. E nós também precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos, não nos tornemos enganadores. Porque tem muita gente que, para se dar bem na vida, querido, anda enganando. A palavra de Deus diz que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Você vai vender um carro ou qualquer outro objeto, não engane, querido. O carro está assim, 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 assim. Ah, pastor, mas aí não vende, vende. Não vende pelo preço, de repente que você quer enganar. Mas se você for vender por preço real, vai vender. Vou te vender o carro. O carro está batendo o motor, tem não sei o que, está isso assim, 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 assim. O carro custa tanto. Eu vou te vender por tanto, que é para você fazer o serviço. Aí vende. Você vai ver um emprego, querido, não invente história dizendo que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, que você fala inglês, mandarim, tudo enquanto é língua. Você não fala, nem português você fala direito, como é que você vai dizer que fala um monte de língua? Fazer igual o outro chegou lá, matricular no curso de inglês. O cara falou, por que você quer aprender inglês? É porque português nós já sabemos. Vai entregar seu dízimo, querido, não engane, não tenta enganar Deus. Eu fico pensando, camarada ganha 5 mil reais, chega lá e dá 50 reais de dízimo. Das duas, ou ele não aprendeu a fazer conta, ou ele está tentando enganar Deus. Como ele não está tentando enganar Deus, ou seja, como ele não consegue enganar Deus. Segunda coisa, fala para mim. Não haja por impulso, não resolva as coisas, querido, no impulso. A pessoa nem raciocina direito e já vai tomando a decisão. Eles chegaram ali, mostraram a roupa velha, mostraram aqueles calçados, aquele pão velho, e Josué entrou nessa, acreditou. Presta atenção, querido. Às vezes o que leva a gente a agir por impulso é uma coisinha chamada vaidade. As pessoas enfeitam as coisas e a gente cai. No verso 9, ele diz assim, ele respondeu, teu servo vier de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ouvimos a sua fama. Josué, você é o cara. Nós já conhecemos a sua fama e esse povo que você lidera é o tal. Querido, o dia que você achar que você é o cara, o dia que você achar que você é o melhor, o dia que você achar que a sua igreja é a melhor, aí começa a sua derrota. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa e afunda. Tem gente que diz assim, olha, na hora que eu pego o microfone, o negócio muda. No dia que a minha equipe de louvor tá na escala, você precisa de ver. Olha, quando a programação está por minha conta, o negócio é outro. Querido, volta a afirmar, o dia que você achar que você é o cara, que você é o tal, o dia que você achar que você é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, sua vida começa a arruinar. Josué, nós ouvimos a tua fama, nós já sabemos o que você fez com os outros povos aí, já sabemos que vocês são invencíveis. Você já ouviu alguma vez assim, pessoa dizer assim, olha, depois que você chegou para cá, a coisa mudou muito. Depois que você assumiu esse cargo, se você não tivesse assumido esse negócio, o negócio estava feio. E aí a gente fica todo posudo, para a verdade, é ou não é? Nós gostamos de ouvir essas coisas, querido, o ser humano é vaidoso. Ou então são aqueles que dizem assim, olha, se eu sair dessa empresa, ela vai fechar. Se eu sair dessa igreja, ela está arruinada. Se eu parar de dar meu dízimo, essa igreja quebra. E para responder àqueles, não vocês, mas aqueles
que de porventura está pensando assim, eu quero dizer para você uma coisa: se você sair da igreja, a igreja não fecha. Se você deixar de dizimar, a igreja não quebra, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. O que quebra, o que arruína uma igreja é o pecado. Esse sim eu tenho medo. Querido, nós temos que tomar cuidado com a vaidade, com aquilo que nós falamos. Às vezes até em casa a gente fala alguma coisa, né? De repente, não sei, mas pode ser que você, marido, olha para sua mulher, né, de repente, lá na hora que você está meio nervoso, que você não devia falar, mas você fala assim: mas você pegou o boi de ter casado comigo, hein? Aquela vidinha que você levava, hein? Olha o vidão que você tem hoje. Ou então a senhora que de repente está lá tarefada, fazendo um monte de coisa, o maridão está lá deitado no sofá, você fala: meu Deus, como é que eu fui entrar num negócio desse? Eu merecia coisa melhor. Tem uma historinha que diz que a Hillary Clinton e o Bill Clinton saíram para passear e pararam num posto para abastecer. Aí ele viu um ex-namorado dela e falou: tivesse casado com ela, ó, a vidinha que você ia ter, esposa de funcionário de posto de gasolina. Você está muito enganado. Se ele tivesse casado comigo, hoje ele era presidente dos Estados Unidos. Aê, mulherada, aleluia. Querido, nenhum casamento vai sustentar, vai se firmar, quando você achar que ela está pegando boi, ou você achar que merecia coisa melhor. Cuidado com a vaidade, porque a vaidade tem derrubado pessoas bem-sucedidas, a vaidade tem derrubado pastores, a vaidade tem derrubado inclusive igrejas. Provérbios 16, 18 diz assim, que a soberba precede a ruína, ou a queda, conforme algumas versões. Não haja por impulso. 3 dias depois, querido, 3 dias depois, Josué podia ter esperado um pouco mais, não podia? Josué devia ter pedido um tempo a mais para decidir, reunir mais informações e principalmente consultar e orar ao Senhor, coisa que ele mesmo declara no verso 14 que não fizeram isso. Querido, sempre dá para a gente esperar mais um pouquinho. Você não tem que decidir na hora, dá para esperar mais um pouco. 10 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Querido, dá para esperar mais um pouco. Não defina as coisas, querido, por impulso. Vamos checar melhor as coisas. Vamos colher mais informações e principalmente vamos orar e consultar o Senhor. Porque você agir por impulso, querido, isso pode prejudicar você e talvez a sua família por resto da sua vida, por uma decisão tomada no impulso. Quer ver uma coisa? Uma moça, um rapaz se apaixona, conheceu, se apaixonou, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, vou casar. Calma, meu filho. Reúna mais informações, namora um pouquinho mais, não precisa casar logo não. Mas lá na empresa, lá no colégio, a mulherada está doida em cima dele, ele gostou de mim. Eu fui escolhida. Volto a falar, uma decisão tomada por impulso pode prejudicar a sua vida, a vida da sua família, da sua igreja, pode trazer vergonha para você. Então não haja por impulso, aguarde mais, ore primeiro, consulte primeiro, reúna mais informações, cheque as coisas primeiro, coisa que Moisés não fez, que Josué não fez, e por isso teve que arcar com as consequências. Mas vamos à próxima, fala para mim. Isso, se tem problema, querido, não fica reclamando nem murmurando não. A congregação logo foi reclamar com Josué, porque por causa daquela situação. Tem gente que não consegue superar a dificuldade exatamente por isso, porque só sabe reclamar. Conhece alguém que é reclamão? Reclama de tudo.
reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos pais, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama da empresa, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do tempo. Ai, que calor! Deus podia mandar uma chuvinha. Aí Deus manda a chuva. Ai, quanta chuva, podia parar essa chuva, vir um solzinho. E o mais engraçado é que às vezes nós reclamamos por coisa que os outros estão querendo tanto. Você reclama dos filhos, tem um monte de gente pedindo a Deus um filho. Você reclama do casamento, tem gente doida para casar. Você reclama do marido, querido, tem trocentas lá fora esperando você largar ele para ela pegar. Você reclama do emprego, tem um monte de gente que gostaria de estar no seu lugar, querido, que não tem uma renda final do mês. Recebe o salário, miséria, essa mixaria, não dá para nada. Ei, meu filho, dá glória a Deus, quanta gente não tem um tostão nem para comprar comida. Não fique murmurando, amém? Vamos mais um? Fala para mim. Assumir o erro. Não fica procurando culpado, não fica arrumando desculpa, querido. Nós temos que assumir o nosso erro. Josué assumiu. Josué disse: olha, nós erramos, nós falhamos, nós não consultamos o Senhor, nós não pedimos sabedoria nem orientação do céu. Quando nós erramos, querido, nós temos que assumir o nosso erro e não ficar buscando culpado. Deixa eu falar uma coisa com você, por mais experiência que você tenha, nós estamos sujeitos a errar. Por mais capacitado que nós somos, nós estamos sujeitos a falhas. Então nós temos que assumir. Eu errei, eu confesso que errei, o planejamento foi mal feito, eu me precipitei. Olha, eu digo uma coisa, querido, quando nós assumimos, quando nós procedemos assim, isso agrada a Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa, vou me corrigir e não quero mais praticar isso. Chegou atrasado no trabalho, a culpa foi do trânsito. Algumas vezes pode ter sido, mas na maioria das vezes você saiu atrasado. Se tivesse saído mais cedo, tinha chegado no horário. Temos que assumir o nosso erro. Em regra geral, nós não assumimos, querido. Nós sempre começamos a arrumar desculpas, nós sempre começamos a arrumar algo para justificar o nosso erro. E olha, é tão lindo, é tão nobre, é tão considerado uma atitude bonita diante de Deus, quando nós assumimos o nosso erro, e não ficar arranjando desculpa, ou culpando alguém. Vamos mais uma para fechar? Qual é? Assuma a responsabilidade. José diz assim: olha, vocês agora vão virar rachadores de lenha, e vocês agora vão virar apanhadores de água, porque vocês vão ter que assumir a responsabilidade do erro de vocês. Querido, às vezes nós não superamos certos obstáculos, porque nós não assumimos a responsabilidade, nós preferimos culpar todo mundo, inclusive Deus. Já viu, tem gente, inclusive Deus, culpa até Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus não cuidou melhor de mim? Faz a lambança, faz a coisa errada, e depois por que Deus deixou? Outro diz assim: fulano é assim porque ele teve um trauma na infância. Ele teve um trauma lá no colégio antigamente, a professora que botou de castigo lá na frente. Quem é do tempo que a professora botava de castigo lá na frente, assim, pagar mico para todo mundo, assim? Só eu? Ah, tem mais. Ih, tem um monte. Ajoelhar no caroço de milho, quem já ajoelhou? Só eu? Não, eu não. E a reguada? Hoje, se o professor encostar um dedo, a régua era desse tamanho assim, de pau, de madeira,
Vocês são mais novos aí, né? Estão rindo, né? Hoje não pode. Primeiro que se a professora fizer isso, ela vai ser mandada embora. E segundo que o aluno vai pegar ela de pau lá, né? Mas antigamente era assim, meu filho. Não morreu nenhum aluno. E todo mundo aprendeu. Muitos deles hoje são doutores, quiçá até autoridade alta aí, que já tomou reguada. Mas isso é outro assunto. Muito bem. Então, outros dizem assim, não, a culpa é dos pais que não souberam criar. A culpa é do governo. E a culpa é de fulano, a culpa é disso, ou seja, não assume a responsabilidade. E algumas desculpas até engraçadas e até umas desculpas meio esfarrapadas. Eu sou assim porque quando eu era criança eu queria tanto a boneca que falava mamãe, mamãe, mamãe. Já viu uns negócios assim? Tem, gente. Você pensa que não tem? Nós temos que assumir responsabilidade. É claro que a gente tem que dar a mão, é claro que a gente tem que ajudar, mas cada um é responsável pelos seus atos. Sim ou não, gente? Você que está namorando, você que está pretendendo namorar, você que está querendo casar, presta atenção que eu vou falar com você. O defeito dele, o defeito dela não acaba depois que casa, não. Acaba não. Se ele é nervoso com você agora que está namorando, quando casar vai piorar. Talvez você vá até apanhar. Se ele é desorganizado enquanto você está namorando, quando casar você vai ver a bagunça que a sua casa vai virar. Sabe aqueles que chegam, tiram o chinelo lá fora, deixa a camisa na cozinha, a calça não sei para onde, vai embora e tal, e o por último que ele deixa é a cueca com aquela freada de bicicleta lá no banheiro. Presta atenção quando ele chegar lá para namorar coisa. Se ele não chegar muito cheiroso, não for muito chegado a um banho, a senhora vai acabar dormindo com um gambá. Estou te falando. Presta atenção, depois não diga que eu avisei. O cara não é chegado muito ao trabalho, o cara vive nas costas do pai e da mãe. Você acha que quando ele casar ele vai trabalhar? Vai não. Presta atenção, meu filho. Se ela é meio ignorante, se ela é meio malcriada, como diz o mineiro, meio bocuda, meu filho, quando casar, aí você, não, mas pode deixar que quando eu casar eu boto um freio na boca dela. Não, eu sei que ela é meio grosso, mas quando eu casar com ele eu afino. Afina não, meu filho. Deixa eu dar uma dica para você, a senhora. Você que está namorando, você que quer casar ou está procurando namorado. Sua mãe fala assim, estou precisando ir lá no mercado fazer umas coisas, leva ele. Se na volta ele não carregar as bolsas da sua mãe, é você que vai carregar a bolsa o dia que você casar. Pode esperar. Aí depois de algum tempo, vem para o aconselhamento, pastor, eu não aguento mais. Por que isso, por que aquilo, por que faz isso, por que aquilo, meu filho. Aí eu pergunto para ele ou para ela assim, vem cá. Esse defeito eu ou ela já tinha quando vocês namoravam? Já, então engula, meu filho. Ore, peça milagre a Deus, que não é comigo, milagre é com Deus. O cara não sabia. Ô gente, o pior é que quem está apaixonado, você pode falar do jeito que quiser, que não ouve não. O pai fala, a mãe fala, os irmãos falam, o pastor fala, todo mundo fala, mas entra no ouvido e sai no outro. Sabe o que é que ele fala? Amor, está todo mundo contra o nosso amor, o nosso casamento, todo mundo contra. Lógico, está todo mundo vendo que o senhor ou a senhora vai embarcar numa canoa furada. Ei, estou cansado, são 31 anos, querido, de praia já, né? Estou cansado de ouvir isso agora, depois, minha filha, você desculpa ser sincera, mas eu te falei. Esses dias mesmo falei para uma, falei, ó, você já embarcou numa furada e você está entrando noutra. Uma vez, minha filha, passei, mas duas já é, não, vocês que estão falando. Ô gente, eu estou finalizando, não faça aliança, não faça acordo
com ninguém sem consultar o Senhor, porque o casamento é uma aliança, né? Isso para sempre, amém, gente? Cuidado com os enganadores, cuidado com esses bajuladores, com esses mentirosos. Procure viver, querido, em comunhão com Deus, buscando sempre a orientação do céu, porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser enganado, amém? Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus que vive ali, Deus não vai deixar você enganado, querido. Outra coisa, Deus tinha planos lindos na vida de Josué, e esses planos foram concretizados na vida de Josué, os obstáculos foram vencidos. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem plano lindo para a sua vida também, querido, em todos os aspectos da sua vida. Deus vai abençoar você, a você superar os seus obstáculos, e você será bem sucedido. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Amém. Amém? Então tá bom. Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses momentos agradáveis que aqui passamos. Ó Deus, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos alerta, meu Pai, a tomarmos cuidado, a vivermos, ó Pai, de maneira, Senhor Deus, meu Pai, atenta, Pai, a não sermos levados, ó Deus, pelos enganadores, pelos mentirosos, ó Pai. Ó Deus, que não venhamos, ó Pai, a tomar nenhuma decisão, seja ela qual for, ó Pai, agindo por impulso, mas que lembremos sempre que o Senhor, o Teu Santo e Poderoso Espírito, é que nos guia, que nos ajuda a tomarmos a decisão certa, Pai. Ó Deus querido, obrigado por cada coração que está aqui, obrigado por aqueles que estiveram e que ainda estão, meu Deus e meu Pai, ao alcance da nossa voz, através da imagem, Pai. Deus querido, leva-nos agora em paz aos nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, dá-nos uma noite de sono tranquilo, de descanso, ó Pai, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor, Pai, as consolações do Teu Espírito seja conosco, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá umas cotoveladas aí, tá? Abraço não pode, mas a cotovelada você pode dar.